Eu sou a professora Diana Milena Heck, professora da disciplina Teorias da Literatura, e hoje nós vamos estudar o módulo 1 da literatura, do literário e da teoria da literatura. A nossa unidade 1 compreende as origens e as funções da teoria da literatura. Iniciamos, portanto, com a seguinte pergunta: o que é literatura? Como compreendemos a literatura? Ou seja, é possível definir, em poucas palavras ou em um conceito fechado, o que seria a literatura? E quando nós pensamos nesta pergunta, geralmente a resposta ela está automaticamente conectada com os grandes nomes da literatura universal. Então, literatura seria os Lusíadas de Camões, o Dom Casmurro do Machado de Assis ou o Dom Quixote de la Mancha do Cervantes. Então, aqui nós temos uma ideia, uma impressão da literatura como um objeto pronto e acabado. Então, literatura seria, neste caso, né, a definição a partir dos grandes clássicos, dos grandes nomes da literatura, não só nacional, mas também universal. Mas será que essa é uma definição para a literatura? Será que nós conseguimos construir a ideia do que seja literatura através de obras prontas e acabadas? Bom, nós vamos ver adiante que a discussão ela se estende um pouco mais. Quando nós pensamos no que é literatura, ou como nós conseguiríamos caracterizar a literatura, nós temos que pensar em outras questões que estão além de simplesmente nomear uma grande obra literária. Mas antes disso, nós vamos para as origens do termo, ou seja, quando e como surge o termo literatura e como esse conceito era entendido. Bom, a literatura vem do latim, litera, que depois se transformou para letera e depois se transformou para a palavra letras, o conceito letras. Esse termo ele vai surgir em meados do século XV. Inicialmente, ele estava muito atrelado à capacidade de escrever, ler e realizar leituras. Então, o conceito de letras, né, a princípio, estava muito atrelado a essa ideia da alfabetização, ler e escrever e conseguir realizar algumas leituras. Então, nesse sentido, a literatura era um atributo automaticamente de poucos, pois somente quem sabia ler e escrever, né, possuía o atributo das letras. E, nesse sentido, nós temos que pensar que no século XV não existia todo esse processo de alfabetização como existe hoje, o acesso à escola, o acesso à leitura e à escrita e à interpretação textual e tudo mais, a escolarização no sentido geral. Então, no século XV, poucas eram as pessoas que podiam ler e escrever, que tinham esse acesso muito privilegiado à leitura e à escrita. Então, lembrando que nós temos aí, nesse período, geralmente, classes sociais mais elevadas, que tinham esse acesso e também era um benefício, em sua grande maioria, de homens. Então, já no século XVIII, nós temos uma mudança de perspectiva do que seria o termo literatura, né? Então, a literatura, já no século XVIII, ela já começou a ser concebida como conhecimento, erudição e saber, não simplesmente como capacidade de ler e escrever, como era tido no século XV. Então, no século XVIII, nós temos aqui a literatura como uma arte que vai se diferenciar da música, da pintura e da arquitetura, que eram consideradas outras manifestações artísticas. Nós também temos a incorporação do sentido da literatura como um fenômeno estético de produção artística. Então, aqui nós já começamos a conceber a literatura como um fenômeno artístico, um fenômeno voltado para as artes. E já no século XVIII, as nações possuíam já as suas histórias literárias. Então, assim como nós temos a história da literatura brasileira,
Nós, aqui no século XVIII, já se concebia cada nação com sua história literária. Então, começa-se a pensar na história da literatura de cada nação. Em seguida, no século XIX, nós partimos para uma concepção da literatura atrelada a textos de caráter imaginativo e criativo, né? A ideia da ficção, a ideia do fantástico, a ideia do imaginário. A arte estética volta ou continua nesse momento, e a literatura passa a ser mais associada às academias e às universidades. Então, nós temos aqui o desenvolvimento da literatura como um fenômeno que vai ser investigado como ciência, né? Então, é algo que é algo que passa a ser estudado dentro da academia, dentro da universidade, como um fenômeno estético e artístico. Tá? No século XIX também nós temos a ideia do valor crítico e estético das obras literárias. Então, começa-se a pensar no valor crítico que as obras recebem. E também começa-se a dimensionar o valor das obras literárias, certo? Então, estabelecem-se parâmetros, como se fossem parâmetros de avaliação das obras literárias. E, por fim, nós temos aqui a ideia da literariedade. O que seria literariedade? Seria o conjunto de características que tornam um texto literário e que o diferenciam de um texto comum, de um texto que não seja literário. Então, a literariedade seriam as funções, ou seja, seriam as características que a literatura, que são atribuídas ao texto literário para que ele seja conhecido, para que ele seja reconhecido como tal e não como um texto comum, um texto qualquer, um texto de uma linguagem coloquial, certo? Então, aqui nós temos, desde o século XV até o século XIX, o desenvolvimento da ideia do que seja literatura e cada vez mais atrela-se a concepção da literatura como uma expressão artística com um valor estético e que passa a ter características específicas e, consequentemente, tendo um valor específico atribuído a esse texto, a essa manifestação. Então, após nós entendermos um pouco sobre esse processo da evolução do termo, do conceito literatura e como ele passou a ser entendido desde o século XV com a ideia de você saber ler e escrever e realizar a leitura de um texto, até no século XIX, que passou a ter uma roupagem muito mais acadêmica, muito mais estética e muito mais específica do que seja o texto literário, partimos agora, então, para algumas reflexões sobre a natureza da literatura, ou seja, para que serve a literatura, certo? E para isso eu trago alguns teóricos muito conhecidos que refletiram sobre a natureza e a função da literatura. Ou seja, por que nós estudamos literatura? Por que nós deveríamos e devemos ler e estar em contato com a literatura a todo momento? Essa é uma pergunta que muito se faz. Literatura para quê? Como um dos próprios teóricos vai anunciar em uma de suas grandes obras. Então, aqui eu trago Todorov, em primeiro lugar, que ele vai dizer o seguinte, que a literatura não nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles numerosas características. Não é por acaso que, ao longo da história, suas fronteiras foram inconstantes. Então, o Todorov vai dizer que a literatura não vem do acaso, ela não nasce no vazio, mas ela está inserida dentro de um centro, de um conjunto de discursos vivos, né, e esse conjunto de discursos
compartilha numerosas características. Então, primeira coisa que é importante que a gente entenda, que o Todorov traz, a literatura não nasce no vazio. A literatura não é uma invenção, né, de algo completamente desconhecido a nós, seres humanos. A literatura parte de um conjunto de discursos vivos. E mais adiante nós vamos ver que a literatura está sempre muito associada à nossa condição humana, à nossa experiência humana e também à nossa sociedade. Continuamos com Todorov e ele vai continuar fazendo as suas reflexões sobre a natureza da literatura. Ele vai dizer o seguinte, que a literatura pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma, porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. Bom, esta é uma citação muito interessante do Todorov, e ele nos levanta duas reflexões. Primeira, nós não devemos partir da ideia da literatura com esse fim utilitarista, como se fosse um antídoto, como se fosse um remédio, como se fosse uma simples obra de autoajuda que vai resolver os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas limitações. A literatura, ela não pode ser vista com este fim muito utilitarista. Nós temos que entender a literatura como um meio para muitas coisas. Então, o Todorov quando ele diz que a literatura pode nos estender a mão quando estamos deprimidos, não quer dizer que a literatura seja uma fórmula contra a depressão, mas sim que em um momento em que o ser humano se encontra deprimido e dependendo daquilo que ele lê, ele pode sim, né? A literatura pode sim ser um afago para aquele momento. Não que ela tenha esse objetivo principal, mas ela pode servir a isso, né? A literatura também tem essa capacidade de nos tornar mais próximos dos seres humanos, porque a literatura, em sua grande maioria, vai falar, vai tocar, né, na vida humana, vai falar sobre a vida humana. Então, a literatura pode nos aproximar, né, de nós mesmos enquanto seres humanos e do próximo, do outro, porque a literatura pode nos fazer enxergar, perceber e entender melhor o outro. Então, aqui é muito importante que a gente entenda que a literatura não é o meio, não é o propósito dela, não é fazer com que nós nos sintamos bem, não é fazer com que nós consigamos resolver todos os nossos problemas e nos entendermos, né? A literatura não funciona como a psicologia nesse sentido, mas a literatura pode nos auxiliar em todos esses aspectos. A literatura pode nos mostrar todos esses aspectos que o Todorov levanta. E finalizando então com o Todorov, ele vai afirmar que a realidade que a literatura aspira a compreender é simplesmente a experiência humana. Então a literatura, ela vai tratar sobre a experiência humana, ela vai falar sobre a condição humana. Então, nós, enquanto seres humanos, em contato com a literatura, podemos compreender mais e melhor a nossa própria existência, a nossa própria experiência enquanto seres que estamos no mundo. Em seguida, eu trago o Antônio Cândido. O Antônio Cândido é um dos nossos teóricos e críticos literários, é o mais famoso crítico literário brasileiro, e ele vai estabelecer sempre uma relação da literatura com a sociedade. Para o Antônio Cândido, portanto, então não há como não estabelecer-se essa relação entre
literatura e sociedade. E segundo ele, cada sociedade vai criar as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e a atuação deles. Então veja, se para o Antônio Cândido a literatura é a expressão direta da sociedade, então nada mais justo do que na literatura nós percebermos as nossas crenças, os nossos sentimentos, as nossas normas e também uma forma de nós nos identificarmos diretamente com aquele texto literário, porque se é a expressão de uma sociedade, logo aquele leitor se identifica diretamente com aquele texto. A literatura também confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornece a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas e também, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e nos humaniza. Então, aqui, além de estabelecer uma relação direta com a sociedade, a literatura, para o Antônio Cândido, assim como para o Todorov, também nos aproxima desse caráter humanizador da experiência humana. Então, novamente, aqui a literatura não deve ser vista como utilitarista. Lendo, eu me torno mais humano. Lendo, eu sou um sujeito mais humanizado. Não, a literatura, ela pode nos fornecer este olhar, ela pode nos fornecer esta experiência, mas não necessariamente que ela tem este dever de nos humanizar. Seguindo com Antônio Cândido, ele vai dizer que a ficção é um lugar ontológico privilegiado. É na ficção em que o homem pode viver e contemplar, através de personagens variados, a plenitude da sua condição, e em que se torna transparente a si mesmo. Então veja aqui, é através da ficção que o homem se torna transparente a si mesmo, que ele consegue se enxergar. E por quê? Porque para o Antônio Cândido, a literatura é um produto da sociedade. A literatura, a sociedade se expressa diretamente na literatura. E se há a sociedade, consequentemente, há o ser humano que habita neste meio. A literatura é um lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, ela verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, e capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetificar a sua própria situação. Então, o ser humano aqui é capaz de reconhecer-se, reconhecer o outro e, como ele finaliza, objetificar a sua própria situação através da literatura. Então, se ela é reflexo do meio social, logo nós nos enxergamos, logo nós conseguimos nos posicionar diante daquela obra que estamos lendo, certo? E, obviamente, como a literatura ela é um movimento que está em constante transformação, o homem em seu tempo, né, o homem em seu tempo se reconhece naquela obra literária e nós conseguimos reconhecer outros tempos, outros modos de vida, outras crenças em obras literárias que foram escritas em outros séculos, por exemplo. Então, quando nós estudamos a história da literatura ou quando nós estudamos algum movimento literário, nós definimos algumas características históricas, sociais e culturais daquele tempo que nós estamos estudando. E depois, quando nós vamos para o texto literário, nós conseguimos identificar através do enredo, através do comportamento dos personagens, aquele modo de vida, aquela sociedade, aquele tempo que nós havíamos identificado anteriormente. Então, a literatura, ela é a expressão do homem em seu tempo. Seguimos, então, com o Terry Eagleton, que ele vai dizer que a literatura é um dos poucos espaços remanescentes nos quais, em um mundo dividido e fragmentado,
ainda é possível incorporar um senso de valor universal, e nos quais, em um mundo sordidamente material, ainda se pode vislumbrar um raro lampejo de transcendência. O Wigleton ele vai realizar aqui uma conversa direta, né, quando ele diz no mundo dividido e fragmentado, no mundo sordidamente material, ele vai fazer uma crítica direta ao capitalismo, né, do mundo capitalista. E ele vai dizer que mesmo nesse mundo, né, através da literatura, nós ainda conseguimos sentir um valor de senso universal e ainda conseguimos transcender, ou seja, através da literatura, transcendemos esse mundo sordidamente materialista. Em seguida, nós temos o Antoine Compagnon, que vai afirmar o seguinte: não é que achemos na literatura verdades universais, nem regras gerais, nem somente exemplos límpidos. Então, aqui ele já começa esclarecendo o seguinte: na literatura não há, né, verdades universais, verdades fechadas e acabadas, não há regras gerais e nem somente exemplos límpidos, nem somente exemplos bons da literatura. A literatura, ela vai agir diretamente dos mandamentos, mas também das parábolas. Ela exprime a exceção, oferece um conhecimento diferente do conhecimento erudito, porém mais eficaz de esclarecer os comportamentos e as motivações humanas. Então aqui o Compagnon, ele também vai estabelecer essa conversa com os outros teóricos mais anteriormente mencionados. A literatura tem uma relação direta com as motivações humanas, com a experiência humana, com a sociedade, certo? Então, o que esses teóricos eles têm em comum é pensar a literatura como um movimento da experiência humana, como um movimento do ser humano conseguir enxergar a si mesmo, enxergar o outro, mesmo que esse outro seja culturalmente muito diferente, mas ainda assim é possível nós conhecermos outros mundos, outras culturas, outras crenças, né, outras formas de se viver no mundo a partir da literatura. Voltando então ao Wigleton, ele vai dizer que a literatura é o emprego da linguagem de forma peculiar. Então, o que diferenciaria um texto literário de qualquer outro texto, de um texto coloquial, né? No texto literário, nós temos o emprego da linguagem de forma peculiar, que é a literariedade. O que é a literariedade? São um conjunto de características que transformam um texto em literário. Bom, e aqui o Wigleton ele vai trazer algumas funções da literatura, né? E essa função da literatura seria basicamente se daria, né, basicamente pela reunião de artifícios para dar esse efeito de estranhamento ou desfamiliarização ou deformação da linguagem. Então, a literatura aqui, ela é a linguagem, vamos colocar entre aspas, deformada, desfamiliarizada, estranha, a partir do emprego, né, de alguns artifícios. Então, como tornar um texto literário e como diferenciar esse texto de qualquer outro texto coloquial? Então, nós temos aqui esses artifícios que o Wigleton vai dizer: o emprego de som, o emprego de imagens, do ritmo, da sintaxe, da métrica, da rima, de técnicas narrativas que vão tornar este texto literário diferente de qualquer outro texto, diferente de qualquer outro uso da linguagem. Bom, seguindo com as funções da literatura, nós temos aqui duas funcionalidades básicas da literatura.
Uma delas é a formal, que está relacionada diretamente com a linguagem, né? Então, o emprego da linguagem de uma forma que torne o texto literário. E também nós temos essa função moral, que está integrada na atividade social do homem. Então, como nós utilizamos a linguagem e o que essa linguagem transmite, certo? Bom, e aí nós também temos que pensar nessa função plural da literatura. Por que não admitirmos que a literatura tem uma função plural? Ela não tem uma função única. Por quê? Porque a literatura é um veículo de evasão, mas também pode constituir importante instrumento de crítica social. A literatura é instrumento de catarse, de liberação, de apaziguamentos íntimos, mas é também instrumento de comunicação, apto a dar e conhecer aos outros a singularidade. Bom, então a literatura, ela vai possuir essas funções plurais, certo? Então, tudo depende de quem acessa o texto literário e qual é o objetivo do acesso desse texto. E também é possível que nós admitamos teorias da literatura no plural, né? Então, não existe uma teoria literária, e sim teorias literárias, ou seja, formas como nós enxergamos o texto literário, como nós analisamos o texto literário. Então, o Jonathan Kuhler, ele vai dizer que a teoria ela é intimidadora. E um dos traços mais desanimadores da teoria é que ela é infinita. É um corpus ilimitado de textos escritos que está sempre aumentando à medida que os jovens e inquietos, em críticas das concepções condutoras de seus antepassados, promovem as contribuições à teoria de novos pensadores e redescobrem a obra de pensadores mais velhos e negligenciados. Então, isso quer dizer que a teoria literária ela está em constante transformação. Novos pensadores, novos teóricos podem refutar ou reatualizar teorias de seus antepassados e também podem criar novos olhares, novas formas de enxergar o texto literário. Bom, então para esta aula nós utilizamos as seguintes referências, né? Vítor Manuel Aguiar e Silva, da Teoria da Literatura, o Antônio Cândido, com 2 obras, A Personagem de Ficção, e também o texto Direito à Literatura, um dos textos mais famosos do Antônio Cândido, que está na obra Vários Escritos. Utilizamos também a bibliografia obrigatória para esta aula, do Felipe de Lima Cerdeira, Fundamentos Teóricos da Literatura, e Antoine Compagnon, com Literatura para Quê? Texto mais famoso deste teórico. Jonathan Kuhler, com Teoria Literária, uma introdução. Terry Eagleton, com Teoria da Literatura, uma introdução. E o Tsevan Todorov, que vai dizer que com a obra A Literatura em Perigo. Bom, então, nesta aula, vimos, primeiramente, as origens do termo literatura, algumas propostas de reflexões sobre a função da literatura e a natureza da literatura, e por fim, fechamos a nossa aula com a ideia de que as funções e as teorias da literatura, elas são plurais e podem ser significadas e ressignificadas ao longo de todo o tempo.